Olá, então, no contexto das jornadas de microplástico, temos uma apresentação aqui muito básica, muito singela, onde a gente vai discutir a rota dos microplásticos, a presença no meio ambiente e no corpo humano. Então, plásticos são feitos para durar, plásticos não são biodegradáveis. Isso é uma grande vantagem, né? Nós conseguimos, a indústria química, os pesquisadores conseguiram desenvolver materiais de baixo custo com alta durabilidade. Por não serem biodegradáveis, né, tem alta durabilidade. Mas o outro lado da história foi que a contínua fragmentação gera partículas cada vez menores e hoje nós estamos convivendo com uma quantidade maior dessas partículas. Então, a questão que se apresentava no passado é nos plásticos da natureza, os resíduos plásticos na natureza, porque não se consegue, não se alcança, nunca se alcançou 100% de reciclagem, e agora a questão nova que se apresenta são os microplásticos. Não que não houvesse microplásticos no passado, mas a percepção dos microplásticos e dos seus efeitos negativos vem a partir de alguns anos. Há a presença de microplásticos em produtos de consumo e no corpo humano. Isso já está mais do que identificado por inúmeros trabalhos científicos publicados em revistas do maior prestígio possível. Os microplásticos podem ter uma origem primária ou uma origem secundária. É muito interessante esse conceito, porque poucas pessoas, e quando se pensa no público em geral, um percentual pequeno, tem a ideia dos microplásticos de origem primária, ou seja, os materiais que são fabricados, que já são pensados, né, em pequenas partículas para diferentes aplicações. A origem secundária é o mais usual, né? É o material que no seu pós-uso vai sofrer fragmentação por conta de processos oxidativos, né, por conta da ação das intempéries. Então não há no nosso dia a dia, nós percebemos isso, né? Nós temos uma pasta plástica, os mais velhos percebem com mais facilidade, está guardando um documento há 20, 30 anos, aí quando numa pasta plástica, quando pega a plástica está absolutamente quebradiça, né, um veículo antigo que começa a mostrar sinais de deteriorização, né, nas suas partes plásticas, nas borrachas e por aí vai. É a ideia da origem secundária, da fragmentação dos materiais. Os microplásticos de origem primária têm aplicações em sabonetes, esfoliantes, pastas de dente, enfim, artefatos de decoração. São inúmeras as aplicações que os microplásticos encontraram. Então, recapitulando um pouquinho, os microplásticos, eles são obtidos por conta da degradação, da fragmentação dos plásticos, mas eles também são produzidos. Então, essas duas nuances precisam ser notadas e sublinhadas. Microplástico secundário é a degradação de embalagens plásticas, né? Tem um slide que ilustra aí a degradação de embalagens. Sempre foi objeto de muito questionamento as afirmações de que determinado plástico demorava 50 anos, 100 anos, 150 anos para se degradar na natureza. Isso sempre foi muito questionado por muitos técnicos. Primeiro porque não há como se precisar um tempo, até porque existem vários fatores, é função de muitos fatores, né? Da temperatura, da umidade e por aí vai. Mas os materiais se degradam. E o que a gente tem notado é que os materiais se degradam numa velocidade muito maior do que era notado. Porque a nossa percepção, o nosso incômodo, era aquela embalagem que estava na natureza, numa fase de degradação, causando uma poluição
também, não só, mas também visual. E hoje nós estamos percebendo que aquele material degradado, parcialmente degradado, com toda certeza já tinha gerado fragmentos minúsculos que nós usamos hoje de denominar microplásticos. A presença de microplásticos em águas oceânicas e rios, isso não é uma afirmação vazia, isso são afirmações baseadas em estudos científicos, em muitos estudos científicos que estão sendo colecionados. A presença de microplásticos no solo, a presença de microplásticos na atmosfera, então a presença de microplásticos na biota. Se há presença de microplásticos na biota, a grande preocupação da comunidade científica é que consequências que isso traz, né? Porque se eles estão presentes, eles serão ingeridos por animais marinhos, peixes, camarões, mexilhões, tartarugas, enfim, animais marinhos, e muitos trabalhos científicos comprovam isso, causando bloqueios intestinais, os microplásticos como vetores de poluentes, eles estão presentes na natureza, trazendo uma série de malefícios, trazendo impactos negativos, ainda mal delineados, né? Há necessidade de estudos, de muitos estudos ainda, para que a gente perceba qualitativamente e quantitativamente esses impactos causados pelos microplásticos. Microplásticos foram detectados no sal de cozinha, na água potável, no leite, ou seja, as evidências mostram que os microplásticos têm um espalhamento absurdo, enorme, né? E isso a gente consegue entender, tem uma relação causa-efeito fácil de ser entendida. A produção de plásticos, né, nas últimas décadas foi muito grande e muito intensiva. Como consequência, o descarte desses plásticos na natureza também foi grande e também foi intensivo. Então não há surpresa quando os técnicos, os especialistas, não se surpreendem quando notam a presença de microplásticos, identificam a presença de microplásticos na água, no leite, no sal de cozinha, ou seja, um espalhamento dos microplásticos nas biotas. Identificados foram microplásticos nos tecidos humanos, fígados, pulmões, placenta, sangue. Então, quando se pensa em saúde humana, muitas preocupações são elencadas. Toda vez que se busca relações causa e efeito para a saúde humana, o desafio é tremendo. Né? O paralelo são as tentativas de identificar o que leva a uma maior longevidade, né? O que leva às populações centenárias, acima de 100 anos, supercentenárias, acima de 110 anos, o que leva a populações com incidência menor de doenças cardiovasculares, de diabetes, né? Então, que consequências e com que intensidade as consequências podem ser alcançadas, né? Já listadas inflamações celulares nas células, né? Disfunções mitocondriais, estresse oxidativo, entre outros. Os desafios. Muitos são os desafios. A redução no consumo de plásticos, que não é um desafio novo. A questão dos microplásticos só adiciona mais um motivo para esse desafio. Já está mais do que percebido de que, né, dizia um pensador francês, consumo de sofisticada modéstia, padrões de consumo de sofisticada modéstia. Então a gente precisa sempre, cada vez mais, utilizar os plásticos de uma forma inteligente, de uma forma racional, né? Reduzir a produção de plástico e reduzir o consumo
dos plásticos, o que é uma dificuldade muito grande que vai na contramão dos interesses econômicos capitalistas mais primários, né? Que é o aumento da produção. Uso de materiais alternativos aos plásticos, né? Dois exemplos, né? Os tecidos naturais, no sentido de substituição dos plásticos usuais, e cosméticos sem os microplásticos, no sentido de se reduzir a produção dos microplásticos, que encontram, como já disse, uma utilização. E o que é preciso? É preciso aceitar e entender os impactos relacionados aos microplásticos. Daí jornadas como essa, né, tão bem conduzidas pelo Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, que eu tenho agora, a partir de 2024, tenho a honra de pertencer, né, como colaborador do programa de pós-graduação. É preciso aceitar e entender os impactos relacionados ao microplástico, ou seja, é preciso apresentar o assunto, é preciso discutir o assunto, é preciso que os trabalhos sejam feitos e também divulgados, né, para que haja uma consciência na sociedade para o problema que já está identificado. É preciso realizar mais pesquisas para entender os efeitos na saúde, os efeitos negativos na biota como um todo. É preciso implementar mudanças comportamentais no consumo. E aí isso tem uma relação também com os microplásticos, mas não só. Então, deixo aqui para todos algumas referências interessantes, muitas das quais, de alguma maneira, todas elas foram utilizadas, algumas com mais ênfase para a apresentação dessa singela palestra, a preparação dessa singela palestra. Muitíssimo obrigado a todos. Espero ter contribuído um pouco para o entendimento do tema e da relevância do tema microplásticos. Um grande abraço, muito obrigado por toda a atenção dispensada. Fico os meus contatos, estou ao inteiro dispor.